Mas o que te parece essa porta giratória? Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino foi, se eu não estiver equivocado aqui, o terceiro ministro da Justiça consecutivo, mandado do Palácio do Planalto para a Suprema Corte, né? Foi o André Mendonça, foi o Alexandre de Moraes, agora foi o Flávio Dino, um do Temer, um do Bolsonaro, um do Lula, com a diferença, no governo Lula, a porta giratória continuou girando, né? Então entrou o Flávio Dino. Nas duas direções. Exatamente. Nas duas direções. Continuou girando. Entrou o Flávio Dino e saiu o ministro Lewandowski para dentro do Palácio do Planalto. Ele vai substituir o ministro Flávio Dino, que sai agora em que fevereiro. vai para o Supremo. Eles vão fazer uma... do ponto de vista institucional, sem entrar no mérito aqui, inicialmente, de quem... Do ponto de vista institucional, é saudável para o país? Deixa eu lembrar de uma coisa que foi muito falada nos últimos anos. Quando o ex-juiz Sérgio Moro saiu, deixou de ser juiz para integrar o governo Bolsonaro, o que muita gente falou? Muita gente viu nisso um problemão. Nossa, então ele como juiz não era confiável, tudo aquilo que ele falou, todas as decisões dele, já havia um plano político por trás das decisões. A gente tem uma situação similar agora. Um ministro do Supremo que, veja, tem liminar do Lewandowski em vigor a favor do governo neste momento. Vai integrar o governo. Qual liminar? A lei das estatais, que o Lewandowski deu uma outra interpretação aí, não foi julgada ainda, fica valendo a interpretação dele, da nomeação de cargos em estatais, né, que o governo queria nomear, e ele vai integrar o governo. A gente está vendo uma situação de ministro sai do governo e vira ministro do Supremo. Isso eu acho que já normalizou também. E eu também não acho que tem que ser alarmista com relação a isso, no sentido de que, nossa, acabou a república, acabou a democracia. Não foi assim com o Bolsonaro. Eu acho que a gente vê as nomeações do Bolsonaro. O André Mendonça, que foi ministro do Bolsonaro, não tem sido um ministro do Supremo politizado, digamos assim, um que só decidia pelo Bolsonaro ou que agora decida necessariamente contra o governo também. Eu acho que ele tem tido até posições bastante equilibradas, bastante independentes, né? A pessoa, quando ela chega no Supremo, muitas vezes ela tira um pouco a camiseta de time e passa a integrar aquele novo time dela. Mas mostra uma relação de promiscuidade, uma relação de uma proximidade entre judiciário e executivo num momento em que a gente está precisando mais do que nunca ver independência. E por quê? Ao longo do ano retrasado, já, né, 2022, último ano do governo Bolsonaro, foi ano de eleição, a gente lembra dos atritos do governo Bolsonaro com o Supremo, né? A gente lembra quantas vezes surgiu com o TSE, com o próprio Supremo Tribunal Federal, várias questões, inclusive ligadas às eleições. E criou-se criou-se uma rivalidade entre os dois. E muita gente dizendo, olha, o Supremo, o Judiciário brasileiro, as mais altas instâncias do Judiciário brasileiro estão contra o governo e estão a favor do Lula e do PT. Qual seria o mais importante para a nossa República neste momento, entrando aqui no segundo ano de governo? Existia alguma ameaça democrática ou não ao Brasil? Podemos discutir se existia ou não, 8 de janeiro, tudo isso? Beleza, mas aquilo passou. Estamos num novo momento. Este era o momento em que, se a gente quiser ver uma sociedade que é capaz de botar os pés no chão, que é capaz de voltar a discutir com civilidade, com racionalidade, com senso de união democrática, se a gente quiser ver isso, a gente precisa de um Supremo e de um governo que mostrem a sua independência um do outro. E com essa nomeação, primeiro o Dino indo para o Supremo. E agora, Lewandowski, recém-saído do Supremo, entrando no governo que ainda é beneficiado por decisão dele enquanto ministro do Supremo, o que a gente vê é o exato oposto. Será que a gente tem um Supremo a serviço de um governo nesse país? O Supremo tolheu e controlou vários dos excessos do governo Bolsonaro, hein? Podemos discutir cada uma das decisões, mas algumas delas, creio eu, foram acertadas até. Se a gente não tiver mais o anteparo, o equilíbrio do Supremo, para tolher, para limitar certas escolhas e desejos do governo Lula, daí os excessos do governo Lula, que também existem, mas pode ter certeza absoluta, vão ganhar livre curso, né? E isso, para o Brasil, é um desastre. O ministro Lewandowski presidiu o processo de impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, e foi o artífice de uma decisão, uma novidade, no mínimo, né? inédita ali, né?
É claro, difícil falar em inédito, porque antes da presidente Dilma Rousseff, nós tínhamos passado por um único outro processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Mas ela foi destituída do cargo, ou seja, ela sofreu impeachment, mas manteve os direitos políticos. Foi uma saída encontrada ali, aparentemente de última hora, pelo então presidente do processo, o presidente Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e pelo presidente do Congresso Nacional na época, o senador Renan Calheiros. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff era como água de cachoeira, não tinha como segurar a onda, mas encontraram ali uma alternativa. Um jeitinho. Um jeitinho. E vamos ser sinceros, preservar Colombo. os direitos políticos. Ela, inclusive, concorreu ao Senado depois por Minas Gerais, ficou em 4º lugar, perdeu a eleição, mas se não tivesse sido essa decisão lá do impeachment do ministro Lewandowski, ela não poderia nem sonhar em concorrer a nada. Hoje está em presidente de banco, está em outra, está bem ali, mas o fato é o seguinte, vamos ser sinceros, os governos PT nomearam diversos ministros para o Supremo, é claro, foram 2 governos Lula, 2 governos eleitos, Dilma, evidentemente a regra é essa. Cada uma das nomeações foi duramente criticada, porque não, vai estar lá para fazer o serviço do PT e tudo. E muitos desses ministros não foram isso. Joaquim Barbosa, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, que Fachin, foi o garantidor da Lava Jato muito tempo. Fux, enfim, tem uma série de ministros dos governos PT que não foram... Carmen Lúcia, que não foram e não são subservientes ao PT. Mas tem alguns que são. Tem alguns que parece que estavam ali, nem em todas as situações, mas na maioria das situações estavam. E Lewandowski é um desses. Lewandowski era algum que você podia cravar. A interpretação vai ser, até nesse caso do impeachment, não tinha como negar o impeachment em si, né? Tinha acontecido, o Congresso decidiu, mas até ali deu um jeitinho de ajudar o governo. Isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim. Para não dizer, enfim, de outras discussões jurídicas e polêmicas em que o Brasil se viu... a soltura do Lula, o fim da prisão em segunda instância, enfim, uma série de questões aí que o Brasil assistiu ao longo dos últimos anos e que depõem contra a ideia de que o Lewandowski era um ministro puramente imparcial. É.